E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels. Eu senti falta de gravar um vídeo aqui com a câmera gravando, falando aqui com vocês, falando pra câmera tecnicamente, mas falando com vocês. Senti falta aí de gravar um vídeo assim, e cá estamos, como tão requisitado o vídeo desde muito e muito tempo, que é o vídeo falando sobre o livro que eu tô escrevendo. E se você não sabe do que eu tô falando, pera aí que eu já vou explicar tudo de novo, porque há muito tempo eu fiz um vídeo falando sobre um livro que eu tava escrevendo, e era uma ideia que tava surgindo, que eu tô trabalhando essa ideia desde 2015, só pra vocês terem uma ideia. Mas eu nunca realmente me coloquei pra escrever só isso, porque afinal é só um hobby pra mim. E eu não tive ninguém que falasse, cara, eu quero o que você tá escrevendo, eu quero mais, eu quero mais. Eram coisas só que eu tava, pensamentos que eu ia escrevendo desde o ensino médio, e agora já passou muito tempo e eu vi que muita gente realmente quer saber sobre o meu livro, sobre a história que eu tô contando, né? E eu acho isso bem interessante, eu sempre gostei de contar histórias e tudo mais, então eu vou explicar tudo pra vocês aqui no vídeo de hoje. Primeiramente, eu recebo muitas perguntas como da onde surgiu a ideia de eu escrever um livro, quais que foram as minhas inspirações e tudo mais. E eu sempre gostei de criar, seja qualquer coisa. Desde pequeno eu pegava folhas, dobrava e ficava desenhando, tipo, gibi, tipo essas coisas, HQs e tudo mais. Eu sempre gostei muito. E aí passou pro videogame, eu entrei no mundo do videogame, eu comecei a gostar muito de jogar. E lá tecnicamente você não está criando dentro do jogo, porque você está jogando em algo que foi criado pela ideia de alguém. Mas é o seu personagem, as suas ações, é você que está fazendo as paradas, então eu sempre gostei disso. E eu acabei deixando o meu lado de criar coisas concretas de lado, mas eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, sempre gostei de criar, no geral. E aí eu comecei a ler. E eu acho que o meu primeiro livro foi o Harry Potter, o terceiro livro, porque era o único que tinha. E eu lembro que tava todo mundo alugando Harry Potter, tava todo mundo falando de Harry Potter na biblioteca. Eu falei, vou ler. Aí eu comecei pelo terceiro livro, aí quando o primeiro ficou vago, eu fui lá e peguei e comecei a ler Harry Potter. Não terminei até hoje, eu tô com uma coleção aqui que eu comprei na Black Friday, que é a coleção de capa branca dos livros do Harry Potter. Muito bonita, por sinal. Se eu tivesse separado, eu só lembrei agora disso, mas se eu tivesse separado eu até mostrava aqui no vídeo. Mas eu comecei a gostar de ler com isso. Eu nunca fui de ler muitos livros, eu era bem de ler coisas específicas. Eu li bastante Percy Jackson. Eu li todos os 5 livros do Percy Jackson em 7 dias, se eu não me engano, quando eu era menor. E aí foi que eu entrei e falei, eu preciso criar. Eu comecei a jogar RPG e comecei a escrever mais, e foi daí que eu comecei a realmente gostar de escrita, até que eu conheci Game of Thrones. Eu sempre gostei de coisa meio medieval, Senhor dos Anéis, eu assisti os filmes e tudo mais, sempre gostava de coisa de época, eu jogava muitos jogos medievais, joguei Elder Scrolls por um ótimo tempo, mas quando eu conheci Game of Thrones eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu conheci primeiro a série, quando eu tava na 3ª temporada, e eu comprei os livros, fui lendo, matei os 5 livros em tipo um tempo, eu não consigo lembrar, porque realmente foram muitos livros, né? Muitas páginas e sei lá, eu perdi noção do tempo muitas vezes. Mas eu comecei a escrever a minha história, eu comecei a criar e me basear um pouco, então eu tenho grande coisa. Cara, minha maior inspiração foi as Crônicas de Gelo e Fogo, não tem como negar, mas Star Wars é algo que eu sou muito fã também. Eu tenho umas ideias anotadas, talvez, aí pra uma saga espacial, não sei, são só ideias. Mas aí a pergunta, o que eu estou escrevendo no momento, que eu acho que todo mundo deve estar perguntando. Eu vou deixar o link aí para os 2 primeiros capítulos desse conto que eu estou escrevendo. Ele é um conto sobre Sarek. Sarek é um personagem que ele foi criado por um fazendeiro que... Ainda vou passar mais informações, eu vou tentar não spoiler nada pra ninguém. Sim, vou ter que tentar não spoiler nada, porque eu posso falar alguma coisa que acaba mudando. Então eu vou tentar não me comprometer muito com muitas informações. Mas basicamente o Sarek é filho de um fazendeiro e era o único filho dele, a mulher. O Sarek nunca soube quem era a mãe dele, uma parada meio Jon Snow assim, mas nada muito intrigante. Ele só não sabia quem era a mãe dele. O pai dele nunca falou que ela era uma prostituta qualquer que tinha morrido e tudo mais. E o pai do Sarek morreu, o Sarek perdeu as terras dele, ele não tinha como pagar as taxas, não tinha nada e acabou perdendo as terras e foi morar numa cidade perto... uma cidade meio porto, assim, perto de um porto. Eu ainda não dei um nome concreto para a cidade, mas talvez seja Cidade de Ferro. Ainda não sei, Cidade da Neblina também é uma opção.
Ainda tô para definir algumas coisas de nomenclatura, porque eu sou bem chato com isso. Mas ele viveu 2 anos nessa cidade como mendigo, crescendo, pedindo dinheiro, morrendo de fome, tendo que roubar até. Tipo, ele admite durante o percorrer da história que ele teve que roubar para sobreviver. Mas isso eu acho que é uma coisa que acontece bastante, ainda mais na Idade Média, né, cara? Eu só fico imaginando como que era pros pobres naquela época, porque pros ricos era, porra, comia, pá, feast, banquete e tudo mais, e pros pobres ainda é situação, eu gosto de dizer que, meu, era o mais precário do possível. Então imagina pra alguém que não tinha terras alguma, não tinha nenhuma posse e morava nas ruas. Então ele sofreu bastante com isso, sofreu preconceito, ele apanhava das pessoas, de tipo, ninguém quer um mendigo, tipo, você tá numa loja, você não quer um cara dormindo na frente da sua loja, entendeu? Então eu tento trabalhar isso na história com esse personagem. E nisso a história começa com ele se defendendo de 2 ladrões que estavam fugindo de 2 cavaleiros da patrulha da cidade. E nisso ele acaba matando um desses meninos, né? Que eles são bem jovens, na verdade. Ele acaba matando um desses meninos com uma faca enferrujada. E no momento que ele mata, os Cavaleiros da Patrulha chegam e um deles é o Sir Matthew. O Sir Matthew vai ter grande importância na história e vai ajudar bastante a moldar o personagem do Sarek, porque ele vai ser como uma figura paterna para ele com o decorrer da história. E isso é uma coisa que eu também vou tentar trabalhar de uma forma bem interessante, esse contraste da figura do Sir Matthew e como foi o pai do Sarek para ele, que no caso o nome do pai do Sarek é Milenov. E pelo menos com o nome de personagem é algo que eu tenho certeza que eu não vou mudar. Porque, eu sei lá, os personagens eles simplesmente vêm na minha cabeça. Eu tenho problema com lugar, eu tenho problema com geografia. Tanto que eu até desenhei uns mapas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas eu tenho muito problema com isso. Mas nome é como se os personagens tivessem vida pra mim. Eu gosto de falar que eu não crio os meus personagens. Eles simplesmente existem e eu escrevo o que eles estão fazendo na minha cabeça. Eu não sei. Essa é a ideia que eu tento passar quando eu tô escrevendo. E nisso foi mal, gente, o meu microfone acabou dando algum problema, não sei direito o que foi, mas eu tava continuando falando sobre o que acontece ao decorrer. Isso é logo no primeiro ou segundo capítulo. O Sarek ele acaba tendo que ser aprisionado, mais ou menos, pelo Sir Matthew para ele tecnicamente responder pro Lord Joseph. E quem que é o Lord Joseph? O Lord Joseph é o Joseph da casa Corman. E quem são os Corman? Os Corman, eles são os Lordes Supremos das Terras da Neblina. E uma coisa que eu queria já ambientar, tá todo mundo dentro do Império. Vão ter em torno de 9, 10 reinos, alguma coisa assim. Eu já desenhei o mapa do continente principal, já tenho uma ideia de mais 4 continentes que vão ter também no mundo. Então o Lord Joseph ele é o atual Lorde, né, da casa Corman, e eles são os Lordes Supremos. Em contraste, ele tem o mesmo posto que o Ned Stark, que o Tywin Lannister, ele é um Lorde Supremo. E abaixo deles tem Lordes, e abaixo desses Lordes tem os Lordes menores. E aí tem os carinha aí, mais ou menos, tudo mais, blá blá blá, e vocês estão me entendendo, vocês estão compreendendo. O Sarek ele vai ter que tecnicamente responder pro Lord Joseph pelo que ele fez. E quando ele chega no Lorde, ele conta a história dele pro Lorde, ele conta que ele tá morando nas ruas e ele tecnicamente fez um ato heróico porque ele acaba descobrindo que aquele menino participava de uma irmandade de ladrões aí que eram lideradas por um cara aí bem misterioso, bem místico, ninguém sabia direito quem que ele era, ele tinha vários apelidos, mas ninguém sabia o nome dele, e ele liderava esse grupo e ele matou um menino que estava tecnicamente bem alto até no posto, estava recrutando, tanto que o outro cara ele é preso, um menino que estava junto com ele, que é mais jovem ainda, e o Sarek recebe o posto de escudeiro para ser o escudeiro do Sir Matthew. E aí, logo no segundo capítulo, eles já recebem a primeira missão, que eles têm que ir até Frosthold, que é o castelo de uma outra casa, e eles têm que ir até lá, porque estavam dizendo que o líder estava por lá, ele estava planejando fazer alguma coisa com os lords daquela casa, e era obrigação do Lord Joseph, do Sir Matthew, todo mundo, proteger os vassalos deles, é claro. Então o Sarek é enviado até lá, e aí a história vai se desenrolar, isso no primeiro conto. Eu já tenho planejado 3 histórias pro Sarek, sendo essa a primeira, e a segunda vai ser uma outra história, e a terceira é... Pelo menos eu tenho a última história, eu ainda quero criar outros contos dentro dessa história, né, do Sarek, mas eu sei como começa, como vai no meio e como termina. Ele vai morrer uma hora, tá? Por quê?
Porque eu tenho uma saga que eu quero escrever, realmente, eu sou ambicioso, eu ainda sou jovem e eu tô criando um universo gigantesco aqui e eu pretendo ir escrevendo até onde eu conseguir, até não dar mais. Então eu ainda tenho essa saga que eu quero escrever, mas provavelmente a história do Cyric vai se passar em torno de 120 anos antes dessa saga. E eu ainda tenho mais duas outras histórias, dois outros contos de outros personagens que eu quero escrever, e um deles é Conor, o Corajoso. Ele vai ser filho do Lorde Ferus, que é o Supremo Lorde do Norte, e também tem a história do Lorde Perdição, que vai ser o Lorde da Casa Kaine, o Lorde da Casa Kaine, e ele vai numa aventura lá para um lado misterioso, que é ele vai para um lugar chamado Deserto Negro. Então daí já dá para ter uma ideia que coisa boa não vai acontecer, mas ele é o Lorde Perdição. Essas são histórias aí que eu tenho ainda, que eu planejo escrever, e eu também quero contar com a ajuda de vocês, tá? Conforme eu for divulgando as coisas aqui, eu sei que não tem problema eu fazer vídeo falando sobre o que eu estou escrevendo, porque isso é uma prova de legitimar o meu conteúdo, se é que vocês me entendem. Mas eu acabei desenhando um mapa da Terra da Neblina, tentando para poder me localizar melhor. Eu não sei como que isso vai aparecer na câmera, nem se vai aparecer direito, mas essa aqui é as Terras da Neblina e essa aqui é o Reino da Montanha. Dá para ver mais ou menos como o castelo, a cidade onde o Cyric se encontra fica localizada mais ou menos aqui, e o castelo do Lord Joseph fica mais ou menos aqui. Eu estou planejando fazer um outro mapa aqui das Terras da Neblina, mais ampliado, assim dizer, eu não sei como é que deve estar para vocês aí. Mas eu também quero criar religiões, eu tô com uma religião na cabeça, eu já tô com algumas religiões na cabeça, que eu tô tentando passar pro papel, mas uma delas eu até já fiz uma meio que simbologia. Eu fiquei fazendo vários rascunhos e esses são símbolos dos deuses. Eu achei isso bem interessante, isso veio totalmente do nada. E eu tentei fazer meio que algumas representações, que nem o deus do oceano, o símbolo dele lembra um barco, né? Essas coisas. O deus supremo, além de ser um tridente, é mais apontado para o céu, superior e etc. E também tem aqui o deus do tempo, eu tentei imitar um relógio, uma ampulheta. Não sei como é que ficou, mas essas são só mais algumas das minhas grandes ideias. E quem sabe um dia eu ainda não faço um vídeo contando para vocês alguma das histórias, algum dos contos, em formato de vídeo, e não vou divulgando os meus capítulos para vocês conforme eu for escrevendo. Eu sei que eu ainda quero vender meu primeiro conto, talvez quando eu terminar o primeiro conto em si, eu divulgue ele numa campanha no Padrinho, assim, que é tipo um Patreon. Acho que vocês devem estar familiarizados com o Padrim. E talvez eu divulgue lá, tipo, você paga, sei lá, 10 reais e eu libero pra você o primeiro capítulo. Não sei, tenho várias ideias na cabeça. Mas, cara, se você for amigo de alguém que tem editora, qualquer coisa, uma ajuda é sempre grata. E os capítulos eles não foram totalmente revisados ainda, tá? A minha namorada tá me ajudando com isso. Bom, dessa vez o cartão de memória ficou cheio, mas eu vou ser curto que o tempo do vídeo já tá ficando mais longo. Mas sim, ela vai fazer faculdade de letras, ela tá me ajudando a revisar o primeiro capítulo. Mas se vocês também gostam de escrever, também gostam de ler e querem me ajudar, corrijam aí, sintam-se livres para qualquer erro de continuidade que eu tiver tido. Comentem aí que eu tô lendo no meu último vídeo que eu lancei há quase um ano atrás. Eu levei bastante das coisas que o povo falou em consideração, corrigi muita coisa, então vai ser um material tecnicamente novo, mas não novo, porque são os 2 primeiros capítulos, e eu já tô trabalhando no 3º capítulo, também no 4º e no 5º, construindo aí a linha de narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu divulguei. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Daniels, valeu, falou. Sintam-se livres também para me mandar um e-mail, caso vocês conheçam amigos que têm editora, gente que revisa livro mesmo, que possa me ajudar com isso. Eu sou totalmente grato. Valeu, falou, até a próxima, galera, e fui!